Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos dar início ao nosso mini-curso sobre o Mendeley, um dos gestores de referências bibliográficas que eu tive a oportunidade de fazer indicação na palestra anterior. Espero que estejam a ouvir bem. Se puderem dar um retorno a partir do chat sobre a perfeita audição, eu agradecia. Então, vou dar início e dar uma pequena introdução quanto à utilização do Mendeley. O Mendeley é um dos aplicativos que nos permite desenvolver a gestão de referências. Ele é muitas vezes conhecido pelos pesquisadores pelo seu efeito mais visível e com maior impacto no volumoso trabalho de investigação, que é da produção de uma forma automática, quase automática, das referências bibliográficas, mas eu considero que o Mendeley é um pouco mais do que isso e é um pouco também essa a ideia que eu quero partilhar convosco durante este período de tempo que vou explorar algumas das suas funcionalidades. Então, o Mendeley insere-se numa das várias tecnologias que nos podem ajudar à pesquisa. Eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção há pouco onde fiz essa indicação, mas só para nos situarmos mais uma vez a tecnologia que pode ter papéis diferentes em momentos distintos da nossa pesquisa, desde o contributo que tem na pesquisa de informações, na forma como nós organizamos os nossos dados, como podemos coletá-los, analisá-los, apresentá-los, como hoje essa tecnologia nos facilita a comunicação, não só da forma como estamos aqui a participar no evento, mas muitas vezes pela forma hoje ágil com que contactamos com pesquisadores nas nossas áreas de trabalho. Então, a comunicação melhorou muito com estas ferramentas e a tecnologia, que no meu ponto de vista pode contribuir para a qualidade dos nossos trabalhos. Se pudéssemos sistematizar alguns desses exemplos, poderíamos encontrar algumas das seguintes referências. Para pesquisar informações, nós podemos utilizar os repositórios, para organizar dados, fazer utilização de aplicativos como, por exemplo, o Mendeley, mas também outros aplicativos. Para coletar dados, a distribuição de questionários e entrevistas à distância, SurveyMonkey, o próprio formulário da Google, o Lime Survey, entre outros. Para analisar dados, tanto dados de análise quantitativa quanto qualitativa. Na parte da análise quantitativa podemos fazer referência ao SPSS, na análise qualitativa, por exemplo, o NVivo ou o WebQDA. Tecnologia que também possibilita apresentar bem os dados com representação através de recursos multimídia, de sites, de revistas, de redes sociais que inclusive existem para a partilha de artigos científicos, para facilitar a comunicação e também para produzir pesquisas com maior qualidade, nomeadamente através da utilização, por exemplo, de softwares que ajudam a validar instrumentos, a alargar as amostras, a melhorar os procedimentos e, em muitos casos, até a realizar inferências sobre os nossos dados. A tecnologia tem, por isso, uma função que é uma função de apoio ao processo de pesquisa e, como é óbvio, não substitui o pesquisador, que deve, naturalmente, conhecer as técnicas de pesquisa e o referencial teórico que está previsto para o seu trabalho. Nós podemos perguntar, mas o Mendeley é a única solução, o único software de gerenciamento de referências bibliográficas? Não, manifestamente não. Vocês vão encontrar outros softwares, além do Mendeley, o EndNote, o Zotero, então todos eles têm funcionalidades semelhantes às que eu vou apresentar relativamente ao Mendeley. E poderão perguntar, e porquê o Mendeley? Bom, o Mendeley surgiu porque numa fase inicial
de pesquisa e de trabalho com softwares dessa natureza. Eu contactei o EndNote, explorei também o Mendeley e, no momento, há alguns anos esta parte, acabei por optar pelo Mendeley, porque naquela época foi aquele que eu baixei e que mais rapidamente passei a utilizar. E, como sabem, nestas coisas nós acabamos por criar alguns vínculos quando os softwares já são do nosso conhecimento e, principalmente, vão cumprindo os objetivos ou expectativas que colocamos sobre eles. Não quero aqui fazer um juízo de valor e de qualidade em relação aos demais softwares. No entanto, para que, caso tenham essa curiosidade, eu vou partilhar convosco um artigo muito interessante que está disponível no Cielo, que faz uma comparação, curiosamente, entre o Mendeley, o EndNote e o Zotero, caso seja um elemento de interesse para quem tenha particular curiosidade para esclarecer sobre as diferenças dos três softwares. Mas, considerando então que vou partilhar convosco o conhecimento em relação ao Mendeley, que é o que eu utilizo com mais frequência, vamos começar por conhecer quais são as funcionalidades do Mendeley. Então, o Mendeley tem as seguintes funcionalidades. Ele possibilita armazenar, ler, imprimir e detectar documentos, fazer anotações e comentários em documentos. Uma coisa muito interessante, nós muitas vezes, na leitura de alguma bibliografia, queremos fazer comentários, não é? Isso pode ser feito no próprio Mendeley, junto dos respectivos arquivos. O Mendeley permite fazer uma gestão de referências e de citações, portanto, ele cria, em função das informações do nome, da editora, da cidade, dos autores, esse procedimento. Ele tem um espaço de armazenamento de 5 GB da nossa conta gratuita. Existe uma conta paga. Eu nunca tive necessidade de ir além destes 5 GB. São perfeitamente possíveis para trabalharmos nos nossos trabalhos. Eu já uso a minha conta do Mendeley há vários anos e nunca tive problemas de armazenamento. Permite a importação de referências de outros gestores bibliográficos. O meu orientador não utiliza o Mendeley, usa o EndNote, mas ele já fez o cadastro destas referências. Tem como eu passar essas referências do EndNote para o Mendeley? Sim, tem. Possibilita interagir com editores de texto, seja o Word, o OpenOffice. Eu coloquei o Word e o OpenOffice porque são aqueles que eu já utilizei e que posso vos garantir que funcionam, mesmo existindo referências a outros, eu quis sentir tranquilo e deixar-vos tranquilo também quanto a isso. Então, se são utilizadores do processador de texto da Microsoft ou se usam o OpenOffice, estejam tranquilos que o Mendeley funciona perfeitamente. Facilita a citação e a formatação de bibliografias utilizando diversas normas. Estão a dizer que está um pouco desfocado, talvez seja pela dimensão da imagem que está a surgir no vosso ecrã. Se tiverem como ampliar a imagem para um plano superior, talvez ajude. Qualquer das formas, no final, irá chegar os slides a cada um de vós, tá bom? Então, o Mendeley permite fazer as referências e a formatação das citações em diferentes normas. Imaginem o que é terem um texto pronto, com um esforço muito grande durante meses, ou às vezes até mais do que isso, para submeter para uma revista e percebem num determinado momento que a revista com o evento solicita o trabalho, não nos padrões da ABNT, mas nos padrões da APA. Isso provavelmente, em muitos casos, iria inviabilizar em tempo útil, reestruturar todo o texto e de fazer as respectivas formatações através de uma nova revisão. No caso com o Mendeley, isso não será possível, não será necessário, perdão, será apenas necessário um pequeno procedimento e toda a formatação das citações que estava, por exemplo, inicialmente na ABNT, podem ser transformadas para a APA e, de uma forma quase imediata, têm o trabalho pronto e adaptado para as novas exigências do evento que assim solicita. Outra funcionalidade interessante é possibilitar a criação de grupos de pesquisa.
É possível dentro do Mendeley, irei mostrar daqui a pouco como, criar uma pasta partilhada com outros pesquisadores. É algo que eu utilizo com alguma frequência quando, por exemplo, trabalho com orientandos. Inúmeras vezes os textos que eu preciso de partilhar com o orientando são comuns ao outro orientando ou ao grupo de pesquisa, então eu crio uma pasta dentro do Mendeley partilhada e essas referências elas vão estar disponíveis também na área do Mendeley dos meus orientandos e se eles encontrarem bibliografia e adicionarem nessa área, também fica disponível no meu Mendeley. Então é interessante porque nós podemos criar uma comunidade que pode ser, como eu já referi, um grupo de pesquisa, em que todos estamos a contribuir para alimentar um espaço comum dentro do Mendeley e na hora de utilizar esse texto, ele já está inserido em termos das formatações das normas, por exemplo, da ABNT e pode ser rapidamente integrado por qualquer um que tenha acesso a essa pasta partilhada. Passemos agora a apresentar, então, depois desta breve introdução sobre as funcionalidades do Mendeley, para algumas nomenclaturas do software. Nós vamos essencialmente ver aqui hoje o Mendeley Desktop, mas existem outras estruturas ou outras funcionalidades do Mendeley que eu depois convido a que possam conhecer. Irei disponibilizar, além da apresentação, dos slides da apresentação, irei disponibilizar 2 manuais do Mendeley e também um vídeo tutorial do Mendeley, onde estas outras nomenclaturas podem ser abordadas e exploradas, aliás, por vós. Mas eu vou concentrar praticamente o mini curso sobre o Mendeley Desktop. O Mendeley Desktop é a aplicação que nós fazemos o download do site do Mendeley e instalamos no nosso notebook. Pronto. O Mendeley Web é a área do Mendeley, onde nós fazemos um primeiro cadastro inicial da nossa conta, para que depois possamos fazer o download do software e instalá-lo. A primeira coisa que teremos de fazer é um cadastro no Mendeley, na página do Mendeley que eu vou indicar qual é, e esse Mendeley Web, ele também funciona como um espaço que nós podemos obter algumas funcionalidades, nomeadamente o Mendeley já se constitui hoje como uma rede social para cientistas que disponibilizam os seus textos e que podemos, por isso, fazer pesquisas dentro do Mendeley Web, muitas vezes de temáticas que estamos a desenvolver os nossos trabalhos. E se encontrarmos um texto que esteja disponível no Mendeley Web, nós podemos associá-lo ao nosso Mendeley e, por isso, utilizar também no nosso referencial, no nosso texto, e fica automaticamente padronizado com as normas, porque ele já foi partilhado através de um outro pesquisador em alguma parte do mundo e, por isso, já está com toda a estrutura que nós desejamos. Sincronização. Uma funcionalidade que o Mendeley tem que permite sincronizar o Mendeley Desktop com o Mendeley Web. Esta funcionalidade serve para quê? Bom, uma das vantagens é criar seguranças do que nós fazemos no desktop. Se eu tiver um problema com o meu computador, eu, pelo facto de ter sincronizado os dados no meu desktop, no meu disco de computador, com a área do Mendeley Web, eu não tenho problema nenhum, porque chego em qualquer outro computador e posso, com o meu usuário, com a minha conta de e-mail e a minha senha que eu configurei, rapidamente ter de novo todos os meus dados em relação à classificação dos documentos. Depois, o importador web é um pequeno plugin que nós instalamos e que fica sempre disponível no browser, por exemplo, no Google Chrome, e quando eu estou a visitar um site que tem um texto que me interessa, eu clico nesse plugin e ele imediatamente me pergunta se eu quero associar isso para o meu Mendeley Web. Imaginem que estão a consultar um site, um blog, uma agência de notícias, um jornal, e essa notícia para vós é importante ser referida no trabalho. Então clicam nesse plugin que é instalado como importador web e automaticamente ele vai associar também ao vosso Mendeley. Depois, o Citation Plugin é uma indicação também que vai surgir na vossa tela e que permite exatamente fazer, através de um importador web, a sincronização com o Mendeley Web. Então, são várias as nomenclaturas do Mendeley
nós vamos nos concentrar no Mendeley Desktop, como eu referi. No entanto, vocês depois, através dos manuais que eu vou partilhar convosco, podem fazer uma exploração de cada uma das outras nomenclaturas, porque eu considero que esses manuais estão de uma forma sistematizada e que, sem dúvida, conseguirão conhecer. Então, o primeiro passo para a instalação e configuração do Mendeley é acessarem ao site, o mendeley.com, criarem uma conta livre, realizarem o download, portanto, para fazer a instalação do Mendeley Desktop, e depois um dos primeiros procedimentos após a instalação do Mendeley é acessar ao menu Tools de ferramentas e fazer a instalação de um plugin. Na imagem que eu vos apresento, a opção que aparece é Uninstall, que seria de desinstalar. Essa opção aparece aí, porque quando eu fiz o print do meu ecrã, da minha tela, ele já estava instalado. Mas o que eu coloco em cima é que a opção que vos vai aparecer é Install MS Word Plugin. Então, esse é um dos primeiros procedimentos a realizar. E isso vai permitir o quê? Vai permitir que o vosso Word vá ganhar mais uma barra de ferramentas sobre o Mendeley. Então, quando clicam em Install MS Word Plugin, o aplicativo vai adicionar na barra de ferramentas do vosso Word um conjunto de ícones sobre o Mendeley, que eu daqui a pouco vou mostrar. Então, vai habilitar o vosso Word para poder estar integrado com o Mendeley. Outro procedimento que eu recomendo fazer após a instalação é de clicar no menu View em Citation Style, em estilos de citações, e de escolher qual o estilo de citação padrão com que vocês vão utilizar. Eu estou a dizer padrão, não quer dizer que seja o único. Aquilo que vão utilizar com mais frequência. Bom, se utilizam com mais frequência a ABNT, vão escolher a ABNT, mas não significa, e vou fazer essa demonstração posteriormente, de como mudam da ABNT para outra norma. Tá bom? Mas então, em primeiro lugar, ou em segundo lugar, recomendo a realização deste procedimento, seguindo os passos exatamente como eu apresento nessa imagem. E vai ser necessário, então, nesse momento, indicarem qual é. No caso, eu escolhi a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se não surgir nessa primeira aba ABNT, vocês devem de ir à segunda aba de Get More Styles, portanto, obter mais estilos, e de procurar aí ABNT. Marcam essa opção, terminam confirmando e o vosso Mendeley já fica habilitado para utilizar como padrão, atenção, a ABNT. Ao fazerem isso, quando voltam para o vosso Word, aconteceu aquilo que eu há pouco acabei de fazer referência. Surge no menu de referências do Word um conjunto de ícones para trabalharem especificamente sobre o Mendeley. Vou deixar aqui uma breve nota. Em alguns casos pode acontecer que vocês façam a instalação do Mendeley, façam a marcação sobre instalar o plugin do Mendeley e chegam ao vosso Word e isso não está disponível de novo. Bom, em primeiro lugar é necessário estarem com o Word encerrado. Então, se não estivesse encerrado, eu recomendo que encerrem o Word e voltem a fazer o procedimento. Se mesmo assim isso não acontecer, pode ser por alguma configuração de bloqueio no vosso processador de texto, ao nível dos suplementos. Sobre isso, um dos manuais que eu vou partilhar convosco tem um capítulo exclusivamente dedicado à resolução de problemas do plugin do Mendeley no Word. E lá estão 2 ou 3 problemas típicos e os mais tradicionais que vocês podem consultar e depois verificar como resolvem esses problemas. É uma situação que acontece com pouca frequência, mas às vezes alguns usuários defrontam-se com essa situação. E nós temos no Mendeley, como uma das janelas principais do aplicativo, este ambiente que está aqui. Portanto, é um ambiente com muita informação. Eu vou, daqui a instantes, interromper a partilha dos slides e vou passar para o próprio aplicativo, onde vou fazer uma explanação mais detalhada das várias opções
do software. Qualquer das formas, de uma forma mais inicial, eu vou explicar essencialmente como adicionar arquivos no software, como fazer a sincronização, como fazer pesquisas dentro dos textos, como criar pastas partilhadas e como associar notas aos documentos. São essas as funcionalidades que nós vamos particularmente ver. Aproveito, antes de passar para o software, para fazer então a indicação de qual vai ser a bibliografia que partilharei. São estes dois guias, um deles da Thaís Moraes, o outro da Universidade Estadual de Campinas. São dois guias que eu, inclusive, em alguns momentos consultei para esclarecer algumas dúvidas. Então, é um ótimo material que está aí disponível e que podemos e devemos utilizar e de fazer a devida referência. E depois também o artigo que há instantes referi sobre a comparação, caso alguém tenha essa curiosidade, entre os vários softwares que existem, os mais regularmente utilizados, o Mendeley, o EndNote e o Zotero. Além disso, vocês podem consultar os próprios guias de ajuda do Mendeley, que estão muito intuitivos e muito interessantes, apesar de estarem em língua inglesa, que caso seja o problema, para alguns. Tem os outros que eu referi anteriormente, que estão todos em português, e recomendo também a visualização do vídeo produzido pelo Rafael Pereira, curiosamente um ex-aluno meu de mestrado, que depois de conhecer o Mendeley, inclusive se dedicou a produzir um vídeo tutorial, que é um dos mais visualizados no YouTube, sobre o Mendeley, e que é verdadeiramente um curso também que o Rafael produziu em relação a este software. Então, todos estes elementos vão chegar depois do nosso mini curso para complementarem a informação que deixarei aqui convosco. Então, vou interromper a partilha dos slides para passar para o Mendeley. Bom, esta é a tela do Mendeley e o que é que nós podemos visualizar aqui? Então, nós temos muita informação. Na área mais central, uma lista de referências, de textos que eu já inseri, e na área mais à esquerda, nós temos, nesta área aqui, temos um conjunto de elementos dentro da minha biblioteca e aqui os vários textos que eu fui associando à minha base de dados do Mendeley. Embaixo, mais para o canto inferior esquerdo, tenho uma lista de autores. Esta lista de autores, quando nós instalamos o software, está completamente vazia. Ela existe aqui, esta lista bem longa, existe porque se trata do Mendeley, que eu utilizo já há alguns anos, e ele vai criando uma base de dados destes, constituindo, aliás, uma base de dados também de autores. A vantagem é que, à medida que eu vou fazendo referência adicionando as minhas referências, em qualquer momento, se eu desejar procurar um determinado autor, eu clico nesse autor e o sistema apresenta-me dentro do Mendeley os textos todos que eu inseri referentes a esse autor. É algo muito rápido e muito simples e que nos poupa muito tempo. Quantas vezes não procuramos na nossa mesa os textos dos autores de referência, não sabemos mais onde estão, como fazer as referências. Então, com a utilização de um software deste género, nós conseguimos rapidamente procurar quais são os textos daquele autor, que às vezes pode ser um autor de referência para o nosso trabalho. Relembrando que estes autores vão aparecer aqui em função do trabalho que vamos fazer numa fase inicial de adicionar textos aqui. E como fazer isso, então? Então, no canto superior esquerdo do menu File, nós temos uma opção que é adicionar arquivos, adicionar pasta e, para já, adicionar entrada manual. Adicionar files, adicionar arquivos, é o espaço onde eu adiciono um documento que eu posso ter
no meu computador e que é um artigo que eu baixei de uma revista online ou que alguém me enviou por e-mail. Então, é adicionar uma referência que eu tenho o arquivo dessa referência. Se, por outro lado, eu tenho uma pasta onde eu fui gravando todos os documentos para o meu trabalho e já lá estão 20, 30 textos, eu posso adicionar de uma só vez toda a pasta com todos os textos. Ou então, se eu não tenho o arquivo em formato, o arquivo do trabalho, eu posso fazer uma introdução manual. Trata-se de um capítulo de um livro que eu li, mas não tenho o livro, nem tenho sequer o arquivo em PDF ou noutro formato. Então, aí eu vou fazer a escolha de adicionar manualmente. Como seria isso? Vamos experimentar para a adição manual. Pronto, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é de indicar qual é o tipo de publicação que nós vamos inserir no nosso Mendeley. Então, primeira coisa, é um livro? É uma secção de livro? É uma página web? É uma tese? Que tipo é? Bom, aqui uma questão que pode surgir mais tarde, mas fica já agora aqui a referência. Eu não vou poder mostrar para todos os casos e todos os tipos de publicação, mas eu posso dizer que não tive até hoje uma situação de um formato de referência que eu não encontrasse resposta no Mendeley. Ou seja, mas eu utilizo muitas referências que são normativos, são leis, portarias, decretos. O Mendeley também tem uma das opções do tipo de texto para a legislação? Sim, tem. Então, os 2 guias que eu partilho convosco depois em formato PDF têm um capítulo dedicado para o tipo de publicações. Eu vou fazer aqui uma experiência para adicionar um tipo que é book, que é o livro. Imaginem que o nosso livro se chama Tecnologia e Educação. Os autores, segundo o software, ele pede logo que seja último nome e primeiro nome. Eu iria pôr Caetano. Vou pôr um outro nome porque o meu nome já está aqui inserido. Por exemplo, vou inserir Gouveia Carlos. Pronto. Se for mais do que um autor, eu pressiono Enter e escrevo Tavares Rui. Bom, e pronto, vou continuar, imaginando que é uma publicação de 2018, vou colocar que a cidade é, por exemplo, São Paulo, e vou, por exemplo, dizer que foi publicado pela editora Texto. Então vamos ver, eu inseri Tecnologia e Educação do autor Gouveia Tavares, vou aqui adicionar outro autor, por exemplo, um que eu já tenho aqui. Então, neste caso, eu clico agora em Save e a referência foi, se eu vier aqui em recentemente adicionada, ela está aqui. Pronto. Foi uma referência introduzida manualmente. Mas eu agora percebi que, afinal, o ano não é 2018, é 2020 ou outro ano. Pronto, eu posso a qualquer momento, aqui à direita, fazer a edição, revisão, adicionar elementos. Mas agora eu até já tenho o texto, inclusive o arquivo em PDF. Eu posso ir aqui adicionar o arquivo e junto também o arquivo. Então, esta é uma forma para inserir o trabalho. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que, simultaneamente com esta situação, eu procuro adicionar um arquivo que eu fui, por exemplo, pesquisar no Cielo, no repositório científico Cielo, encontrei lá um arquivo e baixei o arquivo. Eu já fiz essa tarefa antes do nosso mini curso, fui ao Cielo, encontrei um arquivo, baixei para uma pasta e agora vou adicionar dentro do meu Mendeley. Adicionar files, adicionar arquivo. O arquivo é este que eu baixei do Cielo. Vou clicar para abrir e ele está aqui. O que é que aconteceu? Vejam que o ícone aqui é diferente, aparece um íconezinho do PDF, portanto, porque eu juntei o arquivo, mas também, se repararem do lado direito da tela, o que é que o Mendeley fez? Ele já colocou que o tipo é Journal Article,
portanto, já é um artigo de uma revista, como é classificado, já tem o título, já tem os autores, já tem o jornal, portanto, a revista, já tem o ano, o volume, as páginas, o resumo. Então, este processo de integrar um arquivo que foi proveniente de um repositório científico como o Ciel, integrado no Mendeley, ele já vem com toda a estrutura essencial para fazer a referenciação do título, dos autores, do ano, da revista, da página, pronto. Não é? Então, isto é muito tempo que nós poupamos quando fazemos a integração de arquivos que são provenientes de repositórios científicos. Todos eles já são construídos com uma lógica, com uma padronização internacional, com estas classificações, e têm vantagens em ser assim, porque depois também otimizam muito tempo aos pesquisadores e também possibilitam a integração com ferramentas tecnológicas como o Mendeley. E neste caso, vejam, eu não tive que fazer a introdução manual do título, do autor, da revista, como fiz anteriormente em relação a uma adição manual. Então, o Mendeley também tem esta vantagem. Claro que se o arquivo vier com algum erro ou se alguém me enviou um arquivo em PDF por e-mail, provavelmente quando eu insiro o arquivo dentro do Mendeley, eu terei que fazer essa introdução manual. Mas a integração e a origem dos arquivos a partir de repositórios científicos, ela vai garantir, em muitos casos, que esses textos sejam integrados e essa informação já venha junto com o mesmo. Então, este é o processo que nós temos que fazer, estar adicionando arquivos ou introduções manuais. Deixem-me fazer uma partilha antes de avançar. Eu, quando encontro um texto que eu considero importante, o que eu faço é, eu salvo esse arquivo numa pasta, no meu computador, e de imediato eu já adiciono esse texto dentro do Mendeley. Mesmo que eu acho que não vou usar para já, mas eu acho que é um texto que em algum momento eu vou utilizar. Então, à medida que eu vou reunindo arquivos dentro de uma pasta no meu computador, eu simultaneamente também vou adicionando dentro do Mendeley. Porque no momento futuro em que eu preciso de produzir um texto, o meu Word já vai poder fazer estabelecer a ligação, daqui a pouco veremos como, com o Mendeley, e isso vai me ajudar de uma forma muito boa a gerenciar o meu tempo e mais tarde a utilizar essas referências. Dentro da minha biblioteca, nós podemos visualizar várias opções. Todos os documentos, os arquivos adicionados recentemente. Eu tenho aqui uma lista tão longa, mas eu hoje pela manhã adicionei uma referência. Já não sei onde é que ela está. Estão aqui dezenas e dezenas. Pois então podemos clicar nesta área e apenas visualizando os que foram adicionados mais recentemente. Aqui os que foram lidos mais recentemente. Podemos marcar textos como favoritos. Há momentos em que nós dizemos assim, não, este texto que eu baixei hoje sobre a efetividade da assistência estudantil é muito importante, em algum momento eu vou precisar de acessar ele muito rápido dentro do meu Mendeley. Então a gente pode colocá-lo como estrela, como favorito, e ele vai aparecer na minha área de textos mais favoritos, não é? Podemos colocar aqui também as minhas publicações, se eu tenho publicações e quero que essas publicações tenham também um espaço de destaque, podem estar aqui. Podemos criar pastas, não é? Em algumas vezes eu crio pastas, principalmente quando são trabalhos de orientação longos, contêm muitos capítulos, então nós podemos criar uma pasta e fazer o quê? Por exemplo, pegar neste trabalho aqui, por exemplo, Paulo Freire, e dizer que eu quero que ele pertença à classificação formação de professores. Pronto. E Paulo Freire agora também já aparece na área com a pedagogia da autonomia, como um dos textos que eu classifiquei dentro da pasta de formação de professores. Algumas pessoas já me perguntaram noutros momentos de outras formações, professor, e quando eu faço isso, quando associo um texto a uma pasta ou a várias pastas, eu estou a multiplicar, a duplicar ou a triplicar o volume de informação de dados na área que eu tenho disponível em termos de gigas no software? Não. Ele não faz isso, ele apenas atribui uma classificação por vários níveis ao texto, mas não faz aumentar o espaço que nós temos disponível dentro da nossa conta do Mendeley. Depois, dizer o seguinte, uma das maiores vantagens que eu considero dentro do Mendeley é a ferramenta de pesquisa. Nós temos no canto superior direito uma opção
que nos permite selecionar, pesquisar. Portanto, imaginem que já adicionaram 50 textos dentro do vosso Mendeley e agora estão a escrever um artigo sobre a educação e querem saber que textos têm sobre educação. Pois bem, vocês podem clicar aqui em pesquisa e procurar educação. Que tipo de pesquisa vai ser feita? O Mendeley vai pesquisar nos títulos dos artigos, nos resumos, nas palavras-chave e, inclusive, em alguns casos, em alguns textos, vai procurar dentro do próprio texto. Eu tenho aqui o caso de um resultado de educação, vem muitos textos sobre educação, mas este que eu adicionei há pouco, sobre a efetividade da assistência estudantil, se eu clicar, olhem o que o Mendeley vai fazer. Dentro do próprio texto, ele identificou as palavras educação. Então, eu posso percorrer o meu texto. E isto é uma gestão do tempo magnífica. Quantas vezes nós pensamos assim, meu Deus, eu tenho um texto que era muito bom, que falava sobre metodologias ativas. Eu já não sei mais qual é esse texto. Pois se nós tivermos o texto dentro do Mendeley, eu consigo identificar rapidamente onde é que está aquele artigo que falava sobre metodologias ativas e que eu não sei mais onde é que ele estava, porque talvez eu só consiga pesquisar pelo nome do arquivo, ou então vou ter que abrir arquivo a arquivo para identificar como é que isso seria possível de fazer. Então, esta pesquisa ela acontece nos títulos, nos resumos, que nós classificamos em relação às várias referências que vamos introduzindo, mas também dentro dos textos, o que é uma coisa muito interessante. Então, se vocês tiverem, por exemplo, a trabalhar com a revisão sistemática da literatura e colocar nos vossos textos aqui e quererem procurar por termos-chave, ele rapidamente encontra nos vossos trabalhos que têm sinalizados como trabalhos que preenchem critérios de inclusão na vossa revisão sistemática da literatura e de uma forma muito breve conseguem descobrir onde estão essas palavras, inclusive dentro do próprio texto. Outro aspecto também relevante é a criação dos grupos. É aqui que nós podemos criar grupos e dizer qual é o nosso grupo de pesquisa e dizer se isto é público, e se for público fica disponível na nossa área do Mendeley, no Mendeley Web, e qualquer pesquisador que tenha um cadastro vai encontrar o nosso grupo, ou então dizer que é apenas por convite e nós vamos, no passo seguinte, colocar os e-mails de quem queremos convidar e podem ser os membros do nosso grupo de pesquisa, e o que vai acontecer é que também, quando eles instalarem o Mendeley Desktop, na sua área vai aparecer uma pasta e a pasta partilhada. O que é que nós fazemos depois nesses casos? Então, se eu quiser partilhar com um grupo meu, por exemplo, de robótica, este texto, eu clico neste texto e eu digo que este texto vai ter uma cópia no grupo da robótica. Então, os outros usuários que estão incluídos neste grupo de robótica, imagine um colega pesquisador que está no Rio de Janeiro, ele também vai ter no seu Mendeley este mesmo arquivo e mais, quando for fazer a utilização do mesmo, ele já o vai receber com esta mesma classificação, sem necessidade de fazer, porque eu já fiz isso no momento da introdução na minha área do Mendeley. Ele vai então criando, à medida, como eu referi, esta lista por autores, e o processo, para finalizar aqui, de sincronização, ou seja, que ele faz uma segurança do que está no meu Mendeley Desktop com o meu Mendeley na web, é clicar aqui em sincronizar e ele faz essa sincronização imediata conforme vem aqui através do Mendeley Web. Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou interromper esta partilha para passar para o Word e vos mostrar como é que depois de todo este trabalho nós conseguimos fazer a sincronização através do processador de texto. Eu estou a ver que já estão aí algumas questões, mas daqui a pouco eu vou olhar e ver todas elas. Ok. Pronto, eu estou no processador de texto, no Word, e eu criei aqui uma situação que é a seguinte. Eu coloquei aqui alguns parágrafos, tentando simular a produção de um texto, imaginem, de um arquivo,
para vos mostrar como é possível, então, fazer esta integração do Word com o Mendeley. Então, conforme podem ver, no meu processador de texto, quando eu instalei o Mendeley, fiz aquelas configurações que eu apresentei, na área de referências eu já tenho aqui uma área dedicada com os ícones do Mendeley. Bom, então imagina o seguinte, eu escrevo este parágrafo, não é? E este parágrafo que eu escrevi aqui seria eventualmente uma citação indireta, portanto não é um texto meu, é um texto apoiado numa leitura que eu fiz, eu quero aqui incluir qual é o autor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui à área do Mendeley, no Word, para inserir uma citação, vou clicar aqui, e, eu estou a verificar que vocês não estão a ver que apareceu uma janelazinha do Mendeley, não é? Então eu vou fazer aqui uma nova alteração na partilha para que vocês consigam tentar fazer a partilha de toda a tela para ver se isso resolve, só um instante. Eu acho que está sendo pior. Eu vou fazer de outro modo. Só um instante. Só um momento, por favor. Eu tive que fazer aqui um recorte porque não estava a aparecer o botãozinho, mas eu vou mostrar convosco já como será. Então vamos lá, de novo. Pronto, então vamos lá. Eu fiz aqui um print screen do meu próprio Word para que vocês conseguissem visualizar. Então eu junto a este parágrafo, no final do parágrafo, eu coloco o cursor e cliquei em inserir citação. É-me aberta uma janela, foi esta janela que vocês não estavam a visualizar. Esta janela permite-me escrever ou pesquisar do Word sobre coisas que eu tenho cadastradas no Mendeley. E eu posso pesquisar por quê? Bom, eu posso pesquisar por autor, que eu escrevi Caetano, mas eu não sei mais quem é o autor que fez esta afirmação, mas eu sei que foi alguém que falou, por exemplo, sobre administração pública, então eu escrevo as palavras administração pública, e esta janela vai-me permitir funcionar como um motor de pesquisa e vai-me apresentando ou as referências que eu quero selecionar. Tá? Então, eu vou fazer a seleção de um texto e clicar em OK. Vocês não vão ver a tela que vai aparecer, mas é esta exatamente que está aqui e que eu consegui que aparecesse por print screen, tá bom? Então, vamos lá, eu vou selecionar as referências, inserir, estou a escrever apenas a palavra Caetano e a selecionar o primeiro arquivo que me aparece na minha lista como resultado do Mendeley. Okay. Pronto. Então vejam, quando eu faço isso, ele introduz-me logo Caetano, maiúsculas, 2015. Portanto, já me está a introduzir, inclusive se eu clicar nesta área, ele vai apresentar com sombreado, o que mostra que já está integrado dentro do Mendeley. Bom, vou continuar, vou agora para o segundo parágrafo, e no segundo parágrafo vou colocar, por exemplo, aqui no final desta frase, coloquei aqui um espaço e vou novamente inserir uma citação e agora eu vou escolher duas referências. Gouveia. Tavares. Pronto. Cliquei em OK e ele introduz-me deste modo. O que eu fiz foi apenas naquela caixinha semelhante à que apareceu anteriormente, escrevi Gouveia, selecionei o texto, dei um espaço, escrevi Tavares e escolhi o outro texto Tavares e pressionei OK.
Se eu, neste momento, for percorrendo novamente o meu texto, no final, eu vou ter a necessidade de criar as minhas referências, não é? Então, como é que eu poderei fazer isso de uma forma mais simples com o Mendeley? Eu vou de novo aqui na área de referências e agora clico em inserir bibliografia. E olha o que ele faz. O que ele faz é, automaticamente, me constrói as referências com base no texto, nas referências que eu chamei dentro do processador de texto. Se eu agora voltar ao texto e se adicionar uma outra referência no terceiro, no quarto parágrafo, automaticamente ele vai adicionar nas referências no final do meu trabalho essa outra referência. Então é por isso que eu dizia no início que dificilmente nós vamos ter um texto que alguém nos vai cobrar que no final as referências não correspondem às citações que foram utilizadas no corpo do texto. Bom, eu vou fazer aqui mais uma situação para vocês verem a facilidade com que ele faz esta adaptação. Imaginem agora que aqui no âmbito referencial teórico, eu vou colocar aqui mais uma outra referência, inserir citação, e vou escrever de Sousa, um autor de Sousa. Selecionei o texto de Sousa e vejam Costa et al. E vejam que imediatamente ele atualizou as referências e também adicionou Costa et al. Nas minhas referências. Então, isto é um processo perfeitamente integrado entre o corpo do texto e a produção das referências, não é? Eu lembro-me que há algum tempo, uma orientanda minha tinha um volume muito grande de referências e a banca acabou por chamar a atenção de que o que estava nas referências era muito volumoso, que ela não deveria de apresentar todas as referências, apenas aquelas que são citadas no texto, mas curiosamente estava certo, porque era de facto um trabalho muito volumoso e nós tínhamos a garantia de que o que estava no corpo do trabalho era aquilo que estava no final. Uma outra situação é a seguinte. Imaginem que nós temos uma situação em que, por exemplo, nós queremos dizer aqui, entre aspas, que é uma citação direta curta, e queremos aqui fazer a indicação do autor e do número de página. Como fazer isso? Eu vou novamente clicar em inserir, tá bom? E só aqui, ok, por exemplo, eu vou ter que fazer aqui um print screen porque vocês não estão a visualizar, bom, já vos vou mostrar, portanto está aqui, como é que eu fiz isto, eu vou-vos mostrar aqui um pouquinho mais abaixo, que eu fiz aqui um print, okay. Penso que está claro, quando me surgiu a tela, tá? Eu cliquei no nome do autor, que era Ferreira, cliquei em cima da palavra Ferreira e ele expande a janela, onde eu posso, por exemplo, colocar o page 12. Tá bom? É através também dessa mesma janela que nós podemos fazer a inscrição da página para a questão de uma citação, conforme eu acabei de explicar, uma citação curta, ou de, por exemplo, utilizar as opções de prefixo, como aparece aí, vocês depois podem ver no manual, para fazer referências ao nível de APUD. Tá? Então, conforme viram, é também relativamente simples, e quando eu fiz a introdução, vou aqui reduzir, quando eu fiz a introdução aqui de Ferreira, né, mais uma vez, o software automaticamente foi atualizar as minhas referências bibliográficas e também inseriu Ferreira como um dos trabalhos que eu construí. Então, conforme podem ver, trata-se de uma ferramenta relativamente simples, ela é gratuita e eu considero que melhora em muito os nossos trabalhos. E, particularmente, o Mendeley vai-me contribuir para uma melhoria da gestão do meu tempo. E eu que tenho também muitos orientantes, principalmente na pós-graduação, que é onde este trabalho é mais volumoso, indicar ou fazer uma formação inicial aos meus orientantes sobre a utilização do Mendeley veio a repercutir-se de uma forma muito significativa numa boa gestão do meu tempo, porque eu não invisto muito mais na questão das referências, respondendo a perguntas, como é a referência de um livro, de um capítulo do livro, porque utilizando
o aplicativo, os estudantes ficam com esse trabalho muito mais facilitado e, por outro lado, eu também, na orientação, no acompanhamento e na revisão destas normas, fica também muito mais fácil. Antes de terminar e de vos passar a palavra e de responder algumas questões, dizer o seguinte. Então, vamos imaginar que o nosso texto, que é um texto que estaria muito bem elaborado, com muito esforço, fruto de muito tempo de produção, estaria ótimo, mas nós tivemos conhecimento de um evento que vai acontecer nos Estados Unidos e nos Estados Unidos exigem trabalhos apresentados com as normas APA, não é? Pois bem, seria de facto muito difícil, em pouco tempo, às vezes em poucos dias, fazer essa adaptação. Com o Mendeley, nós podemos fazer a transformação da formatação das citações de uma padronização da ABNT para a APA da seguinte forma. Então, nós aqui, estando no Word, na área de referências, nós temos aqui qual é o estilo que está a ser utilizado. E o estilo que está a ser utilizado é da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se eu quero transformar na APA, na Associação Americana de Psicologia, eu clico nesta norma e olhem o que acontece, ele já alterou o texto aqui, já não é mais maiúsculas, já alterou aqui, aqui também, e olhem as referências também, já estão completamente revisadas e formatadas e padronizadas nas normas da ABNT ou noutra classificação que esteja disponível, e são muitas, são dezenas que estão disponíveis no próprio aplicativo. Então, isto otimiza muito o tempo do investigador na redação do texto científico. É aqui que eu julgo que é a maior contribuição do software. Redução do nosso tempo na produção do texto científico e, particularmente, minimizar algumas falhas, porque são, de facto, muitas regras que temos que ter presentes para trabalhar com o aplicativo. Eu vou interromper a partilha da tela, vou deixar um espaço para as perguntas. As perguntas podem ser colocadas pelo chat e deixo aqui um espaço para perguntas. Ora bem, vamos lá, eu vou dar aqui uma revisão, algumas perguntas que colocaram aqui. Deixem-me ver. Vamos ver. Ok, algumas pessoas fizeram aqui um comentário que gostaram mais da transmissão através dessa funcionalidade do Google Meet. Obrigado, eu vou transmitir à comissão organizadora para considerar essa situação. Vamos ver. A possibilidade de importar do ORCID. Eu julgo que sim. Não tenho a certeza absoluta, mas eu julgo que sim. Através de quê? Através do plugin que eu falei há pouco, da configuração do plugin que eu falei há pouco. Vou recordar aqui o nome para escrever novamente. Okay. Leiam no manual como fazer essa configuração e leiam sobre esta funcionalidade. Importador web, tá? O importador web vai vos permitir verificar como é que isso pode ser feito. E ele vai criar um plugin na janela do vosso browser e aí vocês podem, de qualquer espaço na internet, fazer a integração de arquivos, estejam em que formatos estiverem, para dentro do Mendeley. Deixem-me tentar ver mais alguma questão que esteja aqui. Bom, outra pergunta, a pergunta da Márcia. O Mendeley está vinculado a quais repositórios? Márcia, eu não tenho a lista de quais são os repositórios. Eu imagino que haja algum documento disponível, talvez um dos manuais tenha isso. O que acontece é que muitos repositórios, muitos deles produzidos pelo meio académico, conhecem a existência destas aplicações e têm vantagens em que os seus repositórios estejam disponíveis para serem integrados automaticamente no EndNote ou no Mendeley.
No entanto, apesar do Cielo ter o ícone do Mendeley, isso não significa que outros repositórios que às vezes não tenham visível o ícone do Mendeley, quando você importar, na forma como os arquivos são enviados e classificados, organizados dentro desses repositórios, eles não respondam já à padronização que existe dentro do Mendeley. Então, eu utilizo frequentemente o Cielo, utilizo o ERIC, utilizo o repositório científico aberto de Portugal, utilizo o repositório de revistas da CAPES, e mais um ou dois frequentemente, e quando faço a integração de arquivos desses repositórios que eu acabei de referenciar para o Mendeley, na quase totalidade eles aparecem já classificados, salvo alguns casos excepcionais, eu tenho que ir fazer uma outra revisão aqui ou acolá. Outra pergunta. O programa atualiza automaticamente as normas ou manualmente precisamos indicar um novo padrão? Não, vocês se forem nas configurações do Mendeley, vocês podem ir sempre verificando se o Mendeley já tem novos padrões, por exemplo, de uma nova norma. Tá? Ele tem algumas normas que ele tem, a edição 4, a edição 5, a edição 6. Então, se já existe uma nova norma, por exemplo, 7, nós podemos ir dentro do Mendeley e configurar. O Mendeley, como aplicação, ele tende a procurar as atualizações de todas as normas. Então, nós precisamos apenas de ir à configuração do Mendeley, onde eu indiquei no início e vão ficar com uma tela onde esse procedimento é realizado e escolher a nova, e ele atualiza inclusive os arquivos que já produziram. O Mendeley também faz com a biblioteca digital o mesmo procedimento automático. Eu quase certeza que sim, com o banco de teses da CAPES sim, e com o banco de digital Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações, eu já fiz várias integrações e penso que também deram certo. Portanto, no caso, a maior parte são textos académicos de natureza de dissertação e de tese, e ele já os inclui dentro desse parâmetro. Deixa-me ver aqui mais alguma questão. Pronto, já respondi também à pergunta do Cristiano, que acabou por ser a pergunta semelhante à questão anterior. Funciona com o Google Docs? Sim, eu já experimentei com o Google Docs e também funciona. No caso da página de citação direta, eu acabei fazendo essa demonstração, Jéssica. Como aparece mais de uma referência do mesmo autor? Bom, se for num parágrafo e houver mais de uma referência, ele apenas separa por anos, ele cumpre integralmente a norma, no caso da ABNT. Tá? Então, isso é relativamente pacífico em relação ao software. A ABNT não vem instalada, podia repetir, por favor, como fazer. Com certeza eu vou-vos aqui mostrar, vou partilhar a tela. Bem, ferramentas. Ok, aqui, View, estilos de citação. Se não aparecer aqui, clicam em mais estilos. E se não aparecer aqui nesta lista, vocês têm que clicar aqui em Get More Styles e em procurar aqui outros estilos. Ele inicialmente não aparece, a tela aparece branca, mas vocês escrevem e ele vai apresentar uma lista de outros estilos que não aparecem previamente instalados. Tá bom? Então, é esse o procedimento. Espero ter respondido. Era a pergunta do Emanuel. Espero ter conseguido responder. Emanuel. Penso que estavam aqui mais algumas questões. Deixem-me confirmar. Integração com o ORCID já respondi. Atualizações também já respondi. E da biblioteca também. Acabei de responder, então, a todas as questões. Eu gostaria de agradecer a vossa colaboração.
Eu vou deixar aqui, mais uma vez, apesar de estar nos slides, o meu endereço de e-mail. Alguma questão mais pontual. Talvez eu não consiga responder agora nos próximos dias, porque vou estar a colaborar noutras atividades do evento, mas se me enviarem um e-mail sobre alguma questão, terei todo o prazer em poder responder. Agradeço muito a disponibilidade de todos vós por participarem deste mini curso. Espero ter contribuído para a socialização de uma aplicação informática e quem sabe que os possa vir a ajudar na produção futura dos vossos trabalhos académicos e até uma próxima oportunidade. Votos de uma boa tarde e que possam fazer uso da aplicação. Só aqui dar uma olhada, ver se há mais alguma questão final. Pelo que estou a ver, parece que não. Então, uma boa tarde e muito obrigado a todos.